Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um 5h32. Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que está envolvido aí nessa divulgação desse trabalho, desse projeto, né? Especialmente a Josilene, conhecido como Doda, né? Dona Jaidete, minha sogra. Pelo menos os de casa já estão acreditando, né? Então estão trabalhando aí para que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Então um abraço especial para essas pessoas e para todos, né, que estão ouvindo, que estão mandando os comentários, que já estão me dizendo que o conteúdo está fazendo sentido para eles. Então eu fico muito grato, né, com todas as manifestações de apoio, né, e as pessoas que estão divulgando assim ferrenhamente para que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. Gente, hoje é dia da nossa independência, né? Independência do Brasil. E por falar em independência, né? E ainda falando das questões dos conteúdos anteriores, né? E falando um pouco do propósito desse canal, desse meio de comunicação que a gente está fazendo uso, né? Que são as redes sociais, né? A princípio pelo Instagram, pelo YouTube, né? E agora chegando pelo WhatsApp, né? No compartilhamento das mensagens. O Brasil ele se tornou independente, né? Na época ainda, né, do imperialismo. Porém, a maioria de nós ainda não somos independentes, né? Eu falei em vídeos anteriores, né, que a gente acaba vivendo nessa roda de hamster. E eu cheguei até a comparar a gente com a escravidão ainda, né? Muitos de nós somos escravos do trabalho, do dinheiro principalmente, né? Muito por consequência, por vivermos num país capitalista, né? Existe toda vamos dizer, uma rede, né, de imposição de necessidades que muitas vezes a gente não tem. Então a gente precisa estar comprando o tempo todo para poder se satisfazer, né, pessoalmente. E muitas vezes essa necessidade dessa compra, a gente compra coisas que a gente não precisa, né? Mas existe aí o marketing, né? Não falando mal do marketing, longe de mim, né? Mas existe, né, toda uma rede cultural aí que nos influencia a estar comprando, e muitas vezes a gente sim fica endividado, e muitas vezes a gente fica preso, né, àquela rotina de compras, né? E aí acaba que a gente não tem independência nem liberdade financeira. Sempre que o que a gente ganha está comprometido, né, com alguma dívida que a gente fez, com o nosso cartão de crédito, e aí a gente vive para pagar cartão de crédito e às vezes não consegue ter uma vida que a gente merece, né? Uma vida de tranquilidade, de independência financeira. Então o motivo aqui do propósito é mostrar para vocês que todos vocês podem ter independência financeira, serem verdadeiramente independentes, né? Aproveitando aqui o mote, né, do dia de hoje, né, da independência do Brasil. Ser independente é ter autonomia, ter liberdade de fazer as coisas quando quer e a hora que quer, sem estar preso a uma obrigação, na verdade. E eu não estou dizendo que vocês não precisem trabalhar, certo? Vocês podem trabalhar numa coisa que vocês amam, que vocês gostam, que vocês se sentem identificados naquilo ali. E aí quando você faz o que você ama, o que você gosta, você não está trabalhando, entre aspas, né? Aquele fardo do trabalho braçal, aquela coisa estressante, né? Você acaba tão apaixonado por aquilo ali que você está fazendo. Quando aquilo ali está alinhado com o seu propósito, você não vê hora, você passa direto no seu horário. Você quer entregar aquilo ali o melhor possível, porque aquilo que você está fazendo faz sentido,
está impactando pessoas, está alinhado com o seu propósito e está tendo retorno financeiro. Então é isso que eu quero que vocês descubram, certo? Que tarefa é essa? Que função é essa? Que trabalho é esse que vai proporcionar a vocês não trabalhar mais nenhum dia da vida de vocês? Trabalhar nesse sentido do fardo, do peso, da obrigação. A tarefa que vocês vão fazer quando vocês alinharem a função de vocês, né, quer seja na carteira assinada ou no empreendedorismo, não vai ser mais um fardo, não vai ser mais um peso. Vai ser prazeroso ir trabalhar ou fazer o trabalho a partir de casa ou na rua, no local que vocês decidirem fazer. E o que é melhor de tudo, isso ainda vai gerar uma recompensa financeira que vai proporcionar tranquilidade para a tua família, tranquilidade para você, de realizar teus sonhos. Então esse é o propósito e é possível, certo? Eu falei nos nossos primeiros vídeos que nós somos filhos do Criador. Então o Criador, ele quer o melhor para nós, já é nosso na verdade. Falta a gente tomar posse e acreditar que a gente pode ter acesso a essa herança, certo? Jesus, quando veio aqui na Terra, ele falou muito de fé. Fé é aquela visão, né? É acreditar naquilo que não se pode ver na verdade, certo? E é isso que a gente precisa muitas vezes ter na nossa vida, né? A certeza de que nós somos os filhos de Deus e que tudo isso aqui, essa terra nossa, essa terra toda já é nossa. Ele já deu pra gente ser o mordomo, né? O que é o mordomo? O mordomo é aquele indivíduo que cuida, né? Cuida da nossa casa, cuida do nosso ambiente. Então nós somos o mordomo de Deus aqui na terra. Então ele deu a terra para nós, para a gente cuidar. E muitas vezes a gente não consegue enxergar que a gente pode usufruir dela aqui, né? Enquanto a gente cuida dela, a gente também usufrui dela. Então, o propósito é que vocês adquiram a tão sonhada independência ou liberdade financeira. Tem sentidos diferentes, mas a gente não vai se ater a isso agora, né? Significados diferentes. Então, gente, vamos ser independentes. Podemos ser independentes, certo? Então, o que é que eu me propus a falar hoje para vocês, né? Primeiramente, eu me propus a diminuir o tempo da minha fala, né? Mas acho que hoje eu também não vou conseguir. Eu vou manter esse desafio para os próximos encontros, tá? Então, o que é que eu me proponho a falar hoje, né? Eu vou falar um pouco mais sobre talentos, como eu falei no vídeo anterior. Nós já falamos de identidade, de propósito, certo? De missão de vida, certo? E ontem falamos de dons e talentos, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre perfis de comportamento. Que é isso, né? Então a psicologia, ela tem ajudado as empresas, principalmente o setor de RH, né, recursos humanos, a identificar quais são os perfis de comportamento para ajudar as empresas a, vamos dizer assim, colocar aquele indivíduo numa função que seja mais próxima dos seus talentos, certo? Então, o dicionário, né, Michaelis Online, ele diz que perfil comportamental é um conjunto de atitudes que refletem a forma de proceder, certo? Então, são todas as ações que você realiza, certo? Que combinadas ele vai ter mais ou menos um padrão, certo? E esse padrão ele nomeia como perfil de comportamento. Então, a psicologia ela elencou basicamente 4 tipos, né, de perfis, certo? Que a maioria das pessoas se enquadram, certo? E dentro desses 4 perfis, a psicologia também mapeou 13 talentos, certo? Então hoje eu vou me ater a falar com vocês sobre esses 4 perfis de comportamento, e nos próximos vídeos a gente vai encaixando, né, os talentos dentro desses 4 perfis. Então na próxima aula eu vou falar sobre o perfil
comunicador e vou mostrar para vocês todos os talentos que se encaixam nesse perfil comunicador, certo? Então, além desse perfil de comportamento comunicador, nós temos o executor, o analista e o planejador. Então, esses são os 4 tipos de perfis de comportamento que a maior parte das pessoas possuem e os seus talentos estão diretamente associados a esses perfis. Lembrem que é muito difícil uma pessoa ser 100% essa característica, certo? Mas uma grande parte das suas atitudes, né, como diz o dicionário, ela se alinha com esse perfil. Então a ideia é que você aí descubra qual é o seu perfil e a partir disso quais são os seus talentos. Porque você tendo clareza dos seus talentos, né, encaixados com o seu perfil, você vai escolher a sua função de acordo com o que você sabe fazer de melhor ou que você tem mais aptidão para aprender com mais facilidade. Então, se você consegue aprender aquilo com mais facilidade ou executa aquilo com mais facilidade, você acaba se apaixonando por aquilo que você faz. E quando você se apaixona por aquilo que você faz, você procura fazer com excelência, você não vê hora, você não vê tempo. Bater cartão para você tanto faz, você passar do horário. Porque você está envolvido com aquilo que você está fazendo. E normalmente quem tem esse tipo de comportamento com as suas funções são reconhecidos pelo mercado e são bem remunerados financeiramente, certo? E isso eu não estou falando apenas para quem é CLT, carteira assinada, mas para quem é empreendedor. Então, para quem faz da sua profissão uma extensão do seu talento, normalmente alcança sucesso profissional, certo? Então é isso que eu quero que vocês descubram. Qual é o seu perfil comportamental e quais os seus talentos. E aí, sabendo disso, você vai, por exemplo, perceber se o que você faz hoje está encaixado com o seu perfil, com o seu talento ou não. E aí você pode ou mudar de tarefa, certo? Fazer alguma tarefa que faça mais sentido para você, certo? Ou tentar se moldar, se organizar, se não for possível mudar de tarefa. Então, normalmente as grandes empresas, elas fazem essa análise de perfil e elas conseguem, por exemplo, reenquadrar os seus funcionários dentro de uma tarefa que está mais associada ao seu talento. Então ele fica mais feliz e a empresa alcança melhores níveis de produtividade. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esses 4 perfis de forma rápida, certo? Em outro momento eu vou me aprofundando em cada perfil desse, certo? O comunicador é uma pessoa que possui grande persuasão, grande carisma, certo? Ele normalmente fica entusiasmado por novidades. Ele se lança a novos projetos. Ele é altamente otimista e positivo, certo? E ele sempre está em busca de novos desafios, tá? Além de próprio nome já diz, aquela pessoa que tem uma facilidade da oralidade, aquela pessoa que normalmente exerce influência, persuasão sobre as pessoas, certo? Então, são pessoas que possuem esse perfil, né? Porém, tem lados negativos também. Muitas vezes o comunicador ele tem dificuldade em seguir regras, né, padrões. Muitas vezes ele não se encaixa às regras da empresa porque ele é muito, vamos dizer assim, impulsivo, vamos dizer, certo? E aí ele acaba não conseguindo ter facilidade em cumprir regras, tá? O segundo perfil é o executor, certo? O executor é aquele cara que domina, que põe a mão na massa, chama a responsabilidade para si, vai lá e faz, certo? É aquela pessoa que gosta de dificuldade, de obstáculos, certo? Enfrenta as dificuldades e é persistente. Ele não sossega até que ele consiga atingir aquela meta que ele estabeleceu,
certo? Porém, tem os lados negativos também. Às vezes o executor ele não tem tanta facilidade em, vamos dizer assim, expressar ou mostrar a sua visão, né, para outras pessoas. Então, às vezes o executor ele não é tão bom comunicador. Ele não consegue demonstrar aquilo que ele está vendo e que ele tem certeza de que aquilo é o que precisa ser feito. Então ele não, muitas vezes ele não consegue motivar as outras pessoas para seguir, né, no seu propósito, na sua visão, certo? Mas ele é um excelente executor, ele chama a responsabilidade para si e vai lá e faz. Então o líder que é um bom executor, ele consegue finalizar muitos projetos, porém muitas vezes é ele mesmo que faz, né? Ele tem dificuldade em delegar, né? Talvez pelas pessoas não compreenderem muito bem aquilo que ele está fazendo, então ele mesmo faz e finaliza e vai atrás das metas, certo? Então, por exemplo, quem normalmente é quem tem o talento de ser vendedor, né, ele é uma função assim bem individual, vamos dizer assim, né? Bem de execução. Então, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? O terceiro perfil comportamental é o analista. O analista é aquela pessoa que, como o próprio nome já diz, ele consegue interpretar os dados que aparecem para ele e a partir dali ele dá, vamos dizer assim, posicionamentos, direção, ações. Ele consegue ter uma frieza muito grande para analisar todos os dados, certo? E consegue mapear, né, todos os pontos, né, de possíveis ações. Ele é muito meticuloso, detalhista, certo? Então ele é normalmente conservador e muito organizado, certo? Então ele consegue, a partir da realidade, fazer essa leitura e a partir daí levantar ações, né, e posicionamentos para que a empresa siga naquele caminho, por exemplo, certo? Qual seria um possível defeito desse perfil? O perfeccionismo, certo? Então ele só toma uma ação, certo? Quando ele tem certeza de que aquela ação é o melhor caminho, certo? Ou ele só vai para a ação, para a execução, depois que ele analisou todas as características e a partir dessa análise é que ele vai tomar um posicionamento. Então ele tem essa característica também de indecisão. Ele só vai para a execução depois que ele tem certeza e que aquilo está muito bem estruturado, certo? E a quarta função seria o planejador, né? Que seria aquela pessoa que, por exemplo, colheu as informações lá do analista, certo? Que fez a leitura, né, de todos os dados, né, traçou todos os mapas e de posse dessas informações ele vai fazer o planejamento estratégico, por exemplo, certo? Ele normalmente ele é conservador, ele é estável, certo? Tende a ser controlador, certo? Normalmente esse é um perfil de pessoas de liderança, certo? Que se preocupa, né, em antever, certo? E ver as coisas lá na frente, né? Para a partir daí fazer o seu planejamento e identificar quais são as estratégias que ele pode adotar. Qual seria um ponto negativo do planejador? Que por mais que ele exerça essa antevisão, essa visão além do alcance, vamos dizer assim, muitas vezes ele é mais pessimista, certo? O executor e o comunicador eles são otimistas por natureza, mas o planejador não. Talvez por ele já ver todos os cenários negativos que possam vir a acontecer, né, pelo perfil do planejar, ele acaba sempre indo pelo lado do pessimismo, certo? E isso é um ponto bem negativo. Então, gente, esse vídeo já está ficando longo demais.
o ideal, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aí, né? Qual é o seu perfil de comportamento, né? Como você se encaixa dentro dessas 4 possibilidades? Pode ser que vocês, por exemplo, não se encontrem totalmente em uma característica, mas façam uma análise, né, dos seus últimos empregos, das suas últimas funções, né? Como você se encaixou dentro dessas características? Você foi mais analista? Você foi mais planejador? Você foi mais comunicador, certo? Você foi mais executor? Então, como é a maior parte das suas atitudes no dia a dia, inclusive? Porque esse é um perfil de comportamento não só no trabalho. Em casa você também já identifica, eita, aquela menina ali, aquela pessoa é dominadora. Não, aquela pessoa demora muito a tomar decisões, ela analisa, acaba a oportunidade e ela ainda está analisando. Então, aquela pessoa é perfeccionista, ela só toma decisão, ela só faz aquilo com todos os detalhes e que se a coisa não tiver do jeito dela, não dá certo, ou ela não aprova, certo? Então, isso são perfis de comportamento. Então, qual é o seu perfil? Então, para nosso próximo encontro, a gente já vai falar dos talentos que estão associados a cada perfil. Ok, gente, mais uma vez agradeço a todos, né, que estão empenhados em compartilhar essas informações. E mais uma vez, se o que a gente está falando aqui faz sentido para você e se você acha que vai ajudar outras pessoas, dá o like, se for pelo YouTube, dá o like, compartilha. Né? Pode compartilhar também pelos grupos do WhatsApp, feito o pessoal aqui de casa está fazendo. Né? Se for pelo Instagram, né, coloca lá no aviãozinho e manda pra galera, certo? E ao final dessa jornada, né, de informações, eu tenho certeza que você, além de se conhecer, você vai reestruturar o que você está fazendo para fazer algo que de fato seja prazeroso para você, que vai estar alinhado com a tua identidade, com o teu propósito, e que isso vai gerar uma recompensa financeira, né? Tuas tarefas, tua produtividade vai aumentar de forma extraordinária e isso vai te ajudar a impactar mais pessoas e a ter recompensa financeira, tá? Então, gente, eu agradeço mais uma vez a paciência e até amanhã em mais um 5 e 32.